Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 11. Nós estamos trabalhando com uma série que fala sobre os fundamentos da Betel. Nós falamos na primeira semana sobre palavra, nós falamos depois sobre a oração, depois nós falamos sobre adoração e hoje nós vamos falar sobre comunhão. Comunhão é um assunto importantíssimo na nossa caminhada no Reino de Deus e eu queria que você pudesse pedir a Deus graça e favor para que nós possamos entender o que é comunhão, não nos padrões humanos, mas naquilo que nós chamamos o padrão de Deus, a concepção do Senhor. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos bem. Os tijolos servirão para a pedra e o betume para a argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua de outro. Destate, ou na verdade o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, pois nós precisamos da nossa mente, da nossa razão, mas nós precisamos também do nosso coração, das nossas emoções, para que nós possamos absorver toda a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha avivar a boa palavra do Senhor nos nossos corações. Pai amado, eu agradeço pela Tua santa palavra, eu agradeço ao Senhor por esse povo que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, nós colocamos as nossas faculdades, o nosso ser. Senhor, o Senhor sabe a condição do rebanho, o Senhor sabe como nós nos aproximamos do Senhor nessa noite. E o clamor do nosso coração, o pedido que nós temos é que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Que todo impedimento, seja humano, seja espiritual, Senhor, que possa cair por terra nessa noite, e que o Senhor possa encontrar nessa noite uma boa terra, corações prontos para ouvir a boa palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos, já agradecidos. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós, com certeza, você já ouviu falar sobre Babel. Talvez você já até assistiu algum filme aí falando sobre esse assunto. Mas, quando nós falamos e meditamos, e nessa manhã nós tivemos meditando sobre esse mesmo assunto, sobre comunhão, se tem uma coisa que nós temos entendido, que nós às vezes tomamos alguns princípios que são de suma importância, importantíssimo na palavra do Senhor, e começamos a ter um entendimento às vezes um pouco disperso daquilo que de fato o Senhor pensa sobre isso. Partindo muitas vezes do pressuposto que comunhão ou unidade sempre edifica, mas quando nós examinamos o texto que nós acabamos de ler, a gente vê que não é assim. O texto mostra o contrário. Quando você examina, você vê que eles saíram, capítulo 11 vem depois do dilúvio,
Os homens fizeram o que era mal diante do Senhor, veio o dilúvio sobre a terra. O Senhor tem o povo que ele não permite que pereça, e aí começa a civilização acontecendo outra vez, e eles se colocam juntos num lugar, né, descrito aqui, e eles pensam em edificar algo. Eles começam a tentar colocar uma cidade, edificar uma cidade, e dentro dessa cidade uma torre. O que é que nós vemos aí que muitas vezes na nossa vida, quando acontece alguma experiência que não é tão agradável, nós reacionamos. Eu me lembro que em 2001, quando aconteceu, né, a queda das torres, um dia maravilhoso, era uma terça-feira, eu me lembro como fosse hoje. Começou o dia e aí começamos a receber as notícias. Em princípio se pensava que era um acidente que tinha acontecido, mas com a segunda aeronave chocando contra a segunda torre, nós sabíamos que era um ataque terrorista. E com certeza, né, por causa desse ataque, muitas coisas mudaram nesse país. Até mesmo na questão imigratória, muitas coisas, né, nós sofremos a consequência daquilo que aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Que nós, como seres humanos, nós reacionamos. E parece que o que aconteceu aqui com a construção da torre foi justamente isso. Vamos pensar o que aconteceu, né? O mundo praticamente se inundou de água. E passa um tempo depois, eles decidem agora construir algo, né, que seria extremamente alto. E eles falam, né, vamos construir uma torre, e essa torre que possa chegar até o céu. E aí nós vamos tornar os nossos nomes conhecidos, nós vamos ser célebres, nós vamos ser, né, respeitados, para que nós não venhamos a ser espalhados sobre a terra. Então, geralmente acontece isso, nós reacionamos, nós tentamos de uma certa forma reacionar para que aconteça coisa que nós, né, tentamos de uma certa forma nos proteger. E houve sim nessa cidade, nessa construção, eles foram unânimes, eles tiveram de uma certa forma de estar juntos ali para que aquilo pudesse acontecer, mas o texto nos afirma que a motivação do coração dessas pessoas não era bom. Não era bom. Até o ponto, né, deles falarem, né, nós vamos construir uma torre para nós. E nós vamos permitir que o nosso nome seja conhecido, célebre entre as nações. E uma forma de tentar se proteger daquilo talvez que aconteceu antes, né? E foi o que aconteceu. Isso vem e chama a atenção de Deus. A Bíblia diz que Deus vem e desce para ver a cidade, para ver a torre. E o Senhor fala algo interessante. Aqui tem um princípio espiritual de comunhão, um princípio espiritual de unidade. Ele fala claramente, nada vai ser restrito a esse povo. O que estava acontecendo é que a tendência, né, a inclinação do coração desse povo não era boa. Era algo que estava preocupado com si mesmo e não de adorar e não de honrar a Deus. E a Bíblia diz que vem o Senhor e confunde a linguagem do povo, e aquele lugar dali para frente se chama Babel, que significa, quando você vai nos originais, confusão. E agora a terra, os homens daí para frente já não falam a mesma língua, a língua foi confundida, e isso que aconteceu doravante. Eu queria trazer algumas observações, porque nós temos sim essa ideia que sempre a unidade é positiva, sempre a unidade ou a comunhão de uma certa forma é boa, mas a gente pode ver pelo texto que não é sempre assim. Algumas observações que eu queria trazer para a igreja é o seguinte: relacionamentos nós temos visto que muitas vezes eles podem ser enfraquecidos, ou a motivação dos relacionamentos não serem boas. E a gente vê isso às vezes mesmo dentro da igreja, que você vê, né, pessoas que andam juntos. Em Coríntios fala isso, 1 Coríntios capítulo 15, lá no 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, nós temos que entender com quem nós estamos andando, com quem nós estamos relacionando.
E o relacionamento, de fato, ele pode sim enfraquecer. E hoje nós vivemos em tempos que os relacionamentos têm enfraquecido, né? Existe sim uma superficialidade muito grande nos relacionamentos, é superficial, ou seja, nós não entramos de fato como deveríamos nos relacionamentos, talvez por medo de se machucar, talvez por medo de coisas que aconteceram no passado, e aí começamos a levantar barreiras de proteção para que os relacionamentos talvez não tenham a profundidade que deveriam ter, né? Nós vivemos num mundo que está conectado, mas ao mesmo tempo, emocionalmente falando, desconectado. Temos muitos amigos, né? Você deve ter quantos aí? Às vezes a pergunta é: quantos amigos você tem? Eu tenho 1000. Mas será que nós temos um amigo que a gente possa conversar, que a gente possa falar de fato daquilo que está acontecendo naquele momento na minha vida, na sua vida? Isso é algo que nos chama a atenção, porque se estamos conectados pela internet, estamos desconectados emocionalmente com as pessoas. Comunhão é algo poderoso quando nós entendemos o que significa. É algo poderoso quando nós vivemos de fato a comunhão, não nos padrões humanos, mas nos padrões de Deus. Quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós. E a palavra de Deus vem claramente, porque foi o Senhor que disse, falou assim, eles estão unidos, e unidos dessa forma, nada vai ser impossível para eles, nada lhes será restrito. Isso é só o começo que eles estão fazendo. Então aí tem um princípio, aí tem um segredo espiritual. Nós, na união, segundo os padrões de Deus, a união que edifica, que é o tema da nossa mensagem nessa noite, nós podemos ir muito além, nós podemos conquistar muitas coisas, nós podemos fazer a diferença aqui nessa cidade, nesse bairro. Amém. Nós podemos fazer a diferença em vidas, em pessoas. A comunhão ou a unidade é poderosa para fazer coisas que nós não conseguiremos fazer por nossa conta própria, ou seja, sozinhos. Então, eu queria trazer para vocês algumas coisas que têm destruído, que têm assassinado a comunhão. Primeira coisa, nós esperamos muito e investimos pouco. Nós queremos ter a comunhão, nós queremos ter os relacionamentos, mas nós esperamos demais, mas nós mesmos, muitas vezes, nós não investimos naquilo que nós queremos. Número 2, nós nos tornamos críticos, né? E esquecendo que nós também temos falhas. Quem que não quer ter um bom relacionamento? Quem que não quer ter comunhão? Quem que não quer, né, que isso aconteça? Nós precisamos disso. O Senhor viu o homem e falou assim: não é bom que o homem fique só. Então fala com o seu irmão aí do lado aí: solidão não é para você. Solidão não é para nós. Não é bom que o homem fique só, né? Mas quando nós nos relacionamos, nós nos tornamos muitas vezes críticos e nós esquecemos que nós também temos falhas. Número 3, pensar que todo mundo tem que pensar igual. Ou seja, nós temos dificuldade com a individualidade de cada um. Você é um ser único. Se você olhar para a sua mão, não tem outra pessoa nesse mundo. São 7 bilhões de pessoas no mundo e não tem ninguém que é igual a você. Pode ter alguém parecido, né? E o Rosário, o Tiago é bem parecido um com o outro, mas não é a mesma pessoa. Você é único. Deus te fez único. Só que nos relacionamentos, na comunhão, às vezes temos dificuldade de entender isso, que somos indivíduos e temos as nossas particularidades, ou seja, nós cremos e queremos que as pessoas sejam igual a nós. Então isso é uma dificuldade que tem sim assassinado, tem destruído a comunhão e os relacionamentos, né? Outra coisa, queremos que sempre, né, seja feita a nossa vontade. Isso é outra coisa que nós temos visto. Andamos juntos muitas vezes, mas quando trata de fazer alguma coisa que exerce vontade,
Nós queremos que a nossa vontade seja sempre aquela que vai ser acatada. Temos dificuldade de lidar com isso, com a vontade alheia. É verdade, irmãos, ou não? As irmãs aí, quando vão limpar junto, aí tem que ser do jeito dela. Até a forma de passar o pano. Eu passo o pano assim desde 30 anos atrás, mas não pode ser assim, não, tem que ser assim. Porque a vontade operando muito forte dentro dos corações. Os irmãos da construção é a mesma coisa. As irmãs talvez não saibam disso, mas tem a forma precisa de fazer a casa, o frame, tem que ser daquela forma, não pode mudar absolutamente nada. Por quê? Porque foi feito assim, quando eu cheguei era assim, e não pode ser mudado. O que é isso? Em outras palavras, a nossa vontade opera de uma forma muito forte, e por isso é difícil relacionar, porque nós queremos que a nossa vontade seja sempre aquela que esteja na frente. Outra coisa, nós enterramos, muitas vezes, sepultamos os nossos problemas com medo de exposição. Ou seja, nós não conseguimos nos expor, nós não conseguimos falar de coisas que estão acontecendo no nosso íntimo, e por isso a comunhão, o relacionamento se torna difícil e muitas vezes superficial. É só você prestar atenção no nível de conversa que muitas vezes temos dentro do carro, indo de um trabalho para o outro, até mesmo dentro da igreja. Dificilmente se conversa coisas profundas, coisas que requer mesmo um tempo junto, mas temos muita facilidade de falar de coisas superficiais que não mudam. Como que está o tempo, como que está o trabalho, como que foi o dia, esse tipo de conversa que nós temos facilidades, mas temos dificuldade de falar daquilo que é importante, daquilo que é profundo. Outra coisa, assumir que as pessoas conheçam as nossas necessidades. Essa é outra. Isso nos prejudica muito nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão. Por quê? Porque nós assumimos, nós pensamos que as pessoas sabem daquilo que eu estou precisando. Isso acontece muito no contexto de igreja. Às vezes a pessoa fica um dia, 3 dias, uma semana, um tempo, e a pessoa começa a ficar entristecida. Ela fala assim: mas ninguém me procurou, ninguém foi saber o que estava acontecendo comigo. A pergunta subsequente é o seguinte: você pegou o telefone e falou com alguém da sua necessidade? Não! Aí eu pergunto: criatura, como então você pensa que as pessoas vão saber o que está acontecendo contigo? É verdade ou não? A gente assume que as pessoas devem adivinhar as nossas necessidades, os adivinhadores não herdarão o reino. Então nós não temos condição de fazer isso. E muita gente, a gente ficaria aqui talvez assustado se nós soubéssemos a quantidade de pessoas que deixaram de andar com Deus porque pensavam que as pessoas tinham que adivinhar a sua necessidade, o que estava acontecendo, Assumir o que estava acontecendo com elas. Outra coisa, sempre buscamos alguém para culpar. Dentro dos relacionamentos, muitas vezes, nós temos essa facilidade de olhar as pessoas e as situações que vão surgindo no decorrer do relacionamento, e nós temos uma facilidade muito grande de trazer culpas. Nós vivemos aí culpando, olhando aí como culpar alguém por talvez dificuldades pessoais minhas. Isso faz com que sim os relacionamentos se tornem bem complicados. Outra coisa que vem aí minando, que vem destruindo relacionamentos, é a desculpa do tempo. Talvez você já ouviu essa, Por que você não tem relacionamentos saudáveis? Por que você não tem de fato pessoas que possam andar juntas, um amigo, uma amiga, uma pessoa que você possa chorar junto, rir junto, se divertir? Por quê? Não tenho tempo. Então, eu falei aqui que é uma desculpa. Por quê? Porque nós temos tempo para tantas outras coisas. Eu disse isso anteriormente. Isso não é questão de tempo, é uma questão de prioridade nas nossas vidas. Talvez nós não priorizamos isso em princípio, mas o tempo vai passando e um dia nós precisamos sim do ombro amigo. E porque não houve um investimento, porque não houve um tempo gasto nisso, a gente sente muito. Porque todo mundo precisa. Não tem ninguém aqui que é super-homem
ou super mulher. A gente precisa assim de pessoas que possam estar do nosso lado. Outra coisa que eu tenho assim, visto e percebido, que muitas vezes os relacionamentos não são edificados, não há esse relacionamento forte, é porque falta amor. Às vezes amamos muito, mas amamos a nós mesmos, é o que nós chamamos de egoísmo. Mas temos dificuldade de amar as pessoas assim como as pessoas são. Nós queremos aí, formatamos na nossa mente uma pessoa que seja perfeita, uma pessoa que não tenha dificuldade, que não tenha fraqueza, que não tenha debilidade. E infelizmente essa pessoa não existe, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, que é perfeito em todos os seus caminhos. Mas seres humanos, pessoas como eu e você, somos cheios de defeitos. E muitas vezes há uma dificuldade nossa de amar pessoas que têm defeito. Então por isso que às vezes somos sós. E Provérbio fala que o solitário ele busca o seu próprio interesse. Então automaticamente nos tornamos egoístas no nosso caminhar. Esse é uma grande outra coisa que é o que nós estamos trabalhando nessa noite. Falta muitas vezes o que nós chamamos de comum união. Comum união. O que é isso? Comunhão é uma palavra composta. Comum união, ou seja, algo, um ponto de contato, algo que nos faça caminhar juntos. Quando você olha a igreja de Atos dos Apóstolos, lá a partir do capítulo 2, a partir do versículo 42 ali, fala a Bíblia que eles tinham tudo em comum, que eles eram unânimes, eles perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E eles tinham tudo em comum, ou seja, eles eram unânimes naquilo que pensavam. Por quê? Porque havia comum união. Ou seja, havia algo naquele grupo que, mesmo passando por dificuldades, eles não desistiam da caminhada. Mesmo eles vendo Tiago ser morto, eles não desistiram de caminhar com o Senhor. Mesmo eles vendo Pedro sendo preso, eles não desistiram da caminhada. Mesmo eles vendo Estevão sendo apedrejado, eles não desistiram da caminhada. Por quê? Porque existia algo que unia aquela comunidade. E a gente pode ver, quando nós examinamos ali aquela passagem, que eles tinham tudo em comum, ou seja, eles tinham um ponto que... E o que era esse ponto? Era o reino de Deus. Era a consciência que eles foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. O ponto que unia eles ali, para que pudessem passar por tantas coisas e não desistir, é porque eles amavam a Jesus. Isso era o ponto que eles tinham em comum. Então a verdadeira comunhão está completamente ligada a nós que somos cristãos, aqueles que amamos o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas querem ter comunhão, querem andar juntos, e às vezes a gente vê que não tem aquilo que nós chamamos em inglês de chemistry, ou seja, não tem aquela liga, aquele negócio. Por quê? Porque o coração às vezes não tem aquilo que Paulo chama de ligação de alma. Ou seja, um está falando de um assunto, o outro está falando de outro, um está pensando em uma coisa, o outro está pensando em outra. Quando a conversa surge, não consegue ter aquela ligação que é tão importante na caminhada nossa. E quando a gente vê, porque não está falando a mesma língua, tem algo confuso ali. E aí passamos a ter relacionamentos muitas vezes dispersos, superficiais, a conversa não flui, a gente não consegue chegar a um objetivo comum, a gente não consegue sonhar junto, a gente não consegue andar junto, a gente não consegue fazer coisas juntas, justamente por isso. Porque a nossa pegada, a nossa caminhada ali, do coração mesmo, não está dando liga. Às vezes a gente vê pessoas que pensam em desistir da caminhada por coisas tão superficiais, gente. Às vezes é coisa desse tamanho. Às vezes é uma pessoa que não cumprimentou. Às vezes é uma pessoa que pediu um dinheiro emprestado e o irmão não pôde emprestar. Às vezes é uma pessoa que talvez foi trabalhar junto e o outro não conseguiu pagar. Coisas assim que a gente fala assim, por que esse irmão já não anda mais na fé? Por que a comunhão foi quebrada? O que aconteceu? Ah, não levei para trabalhar, ela não trabalhou bem.
e me pediu um dinheiro emprestado ainda, mas e aí? Quebrou a comunhão por causa disso? E você sabe que eu estou falando é verdade. Às vezes são coisas mínimas, insignificantes, mas a comunhão é quebrada. E a gente vê um povo andando junto, um povo que via coisas acontecendo assim, pessoas morrendo, sendo apedrejadas, sendo perseguidas, mas a comunhão não era quebrada. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam unânimes. Isso é uma realidade. Então, eu queria que nós pudéssemos pensar, qual é a comunhão que edifica? Qual é a comunhão verdadeira? Qual é a comunhão de fato que agrada a Deus? Não todo tipo de comunhão edifica. Nós citamos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 15 e 33, que fala que as más conversações, então para ter conversação tem que ter um certo tipo de comunhão, corrompem os bons costumes. Eu queria trazer algumas coisas aqui para que a gente possa pensar. Primeira coisa é que nós devemos ser unânimes e intencionais ao passar o propósito de Deus. Quando nós vamos estar juntos, quando nós vamos nos reunir como igreja, ou como amigos, ou como família, isso tem que ser intencional na nossa vida. Ou seja, se eu reúno pelo fato de reunir somente, isso é uma coisa que estava acontecendo nas células, nos chamou a atenção, porque havia muita comida, havia muito biscoito, muito bolo, muito café, mas ainda estava havendo aí um nível de comunhão bem superficial, sem que pudesse, de fato, a gente ver crescimento, porque a verdadeira comunhão traz crescimento. Então, nós precisamos entender isso. Qual é o ponto que nos liga? O que é que nos faz estar aqui no domingo à noite ouvindo a palavra do Senhor? Porque há temor de Deus nos nossos corações, porque nós servimos a Deus, porque nós nascemos de novo, porque a palavra de Deus chegou um dia no nosso coração e começou a mudar aquele velho homem que gostava de pecar, que gostava de fazer o que era mal. Então a palavra do Senhor veio e me convenceu. O Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, vem e fala, vem no meu coração e ministra. Isso não agrada a Deus, isso não é a vida que Deus tem para você. O Senhor tem muito mais para você do que essa vida que você está levando. Isso, de uma certa forma, mexe com o nosso interior e nós começamos a querer mais de Deus. Isso que nos faz estar aqui como igreja, ser igreja, é porque nós tivemos um encontro com Jesus. Jesus é o nosso ponto, o ponto da nossa visão, nosso autor e consumador da nossa fé. E nesse ponto de contato nos faz, porque tudo o que Jesus fez e falou durante o tempo que ele esteve na terra foi ministrar sobre o reino de Deus. Primeira pregação dele, ele arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Isso deve ser o nosso ponto de contato, aquilo que é unânime, aquilo que é inegociável, para que nossa comunhão seja saudável, que seja agradável a Deus, que seja edificante, que seja verdadeira. Nossa caminhada, é, de uma certa forma, um tempo curto, gente. Nossa vida, ela passa muito rapidamente. Eu fico pensando como que pessoas, muitas vezes, perdem o tempo com tanta baboseira, com tanta tolice, e não entendem que o tempo já está se aproximando cada dia mais. Nós vamos encontrar com Deus. Nós precisamos entender como que está a nossa vida, o nosso coração. E com certeza, quando nós andamos juntos, quando existe comunhão, quando existe unidade, uma unidade que seja sadia, que seja edificante, isso nos ajuda para que nós não venhamos a tropeçar. Então a primeira coisa é isso. Outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que nós devemos perseverar. Aqueles homens, eles tiveram que lutar para construir torre, eles tiveram que fazer muitas coisas ali, ter unidade para construir uma cidade. Construir uma cidade não é fácil. Construir uma torre que vai levar até o céu, tão pouco. Mas eles foram perseverantes, ou seja, perseverança é importante para que nós possamos ter uma comunhão que seja verdadeira, que seja agradável a Deus. O que é perseverar? É persistir, é ser diligente, aplicado naquilo que nós vamos fazer.
Outra coisa que nós temos que entender quando se fala de comunhão, de ter uma visão clara sobre as coisas, que nós não podemos pegar as coisas de qualquer jeito. E se nós não tivermos uma comunhão que seja bem solidificada em Cristo Jesus, a gente corre um risco. Alguém disse que uma visão mais outra visão é igual à divisão. Isso se aplica no casamento, isso se aplica na igreja, isso se aplica em amizades. Nós precisamos entender se nós de fato existe esse vínculo, né, em Cristo Jesus, para que nós possamos falar a mesma língua. Senão nós nos tornamos confusos. A gente anda verdadeiramente em confusão. E eu queria que a gente pudesse, né, nessa noite, pensar algumas áreas que nós precisamos melhorar a nossa comunhão. Algumas áreas, eu queria trazer algumas áreas aqui que nós precisamos melhorar a nossa comunhão. Primeira coisa que eu vejo assim que a nossa comunhão tem que melhorar e tem que melhorar muito é nas nossas amizades. A Bíblia fala lá em Provérbios que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E o que a gente tem visto é que, talvez pelos afazeres da vida, né, adulta, eu falo da vida adulta porque às vezes quando a gente é jovem, é criança, a gente tem uns amigos que a gente não deixa de andar junto com eles, né? Não importa o que está acontecendo, tem o seu amigo ali do lado. Você sabe o defeito dele, ele sabe os seus defeitos, mas existe ali um vínculo de amizade, de amor tão grande e profundo, mesmo não servindo a Deus. Pensa aí se na sua caminhada aí você não tinha, né, um camarada, uma irmã, ou não era irmã naquela época, né, mas uma pessoa, né, que você estava sempre junto. É o café e o leite ali, sempre andando junto. Agora cresce, depois, né, o tempo vai, se torna pessoas importantes, maduras. A gente começa a se isolar, a gente começa a andar só, a gente começa a fazer as coisas. Já não tem mais aquela pessoa que você possa, de fato, sonhar, você possa, né, conversar coisas que, de fato, estão no seu coração e você precisa de alguém para fazer isso. Só que você olha para um lado e para o outro, não tem essa pessoa. O que aconteceu conosco? Em Cristo Jesus, isso não deveria ser assim. Às vezes as pessoas são nostálgicas e começam a falar assim: parece que lá no mundo eu tinha alguém que eu poderia fazer isso e hoje já não posso mais. Isso é um absurdo, gente. Nós temos Cristo. Por que nós não podemos ter amigos de verdade? Pessoas que vão andar junto conosco no dia mau, no dia bom, no dia da alegria, mas também no dia da tristeza. Tem amigo que é mais chegado que irmão. Isso deve ser a nossa postura. Comunhão é necessária e é poderosa quando ela é genuína, quando ela é verdadeira. As pessoas correm muitas vezes disso, talvez se decepcionaram no passado. Mas infelizmente hoje não são pessoas isoladas, tristes, amarguradas muitas vezes. Por quê? Porque nós passamos por tribulações, nós temos dificuldades na nossa caminhada, coisas acontecem na nossa vida e nós precisamos de pessoas que são amigas, que possam de fato sentar junto conosco e a gente tenha liberdade de falar o que está acontecendo no nosso coração. Eu não queria que você olhasse para o lado, não, mas eu queria que você respondesse essa pergunta. Você tem essa pessoa? Você tem alguém que você possa de fato ser verdadeiro? Você tem uma pessoa que você possa de fato ser verdadeira com ela? Você possa de fato falar aquilo que está acontecendo no seu coração sem restrições, sem preocupações de ser traída, de ser humilhada, de não ser entendida. Todos nós precisamos disso. Homem, mulher, jovem, nós precisamos disso. Nós precisamos crescer em relacionamentos saudáveis, verdadeiros. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Outra área que eu acho que nós devemos tomar assim, bastante cuidado
e devemos melhorar nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, é dentro da igreja. Devemos levar, né? A Bíblia fala que nós devemos levar as cargas um dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. O que é isso, pastor? Levar a carga um do outro. É você saber que eu tenho algumas coisas que está difícil, está complicado levar sozinho, mas se tiver alguém para me ajudar, eu consigo. E como igreja nós precisamos fazer isso. Como igreja nós precisamos de fato entender que o meu irmão do lado, ele precisa da minha ajuda, que a minha irmã do lado, ela não conseguirá fazer isso sozinha, então eu vou estender minha mão para que isso aconteça. Se nós permitirmos, o sistema americano nos engole. Qual é o sistema americano, pastor? O sistema americano é aquele que corre, vai, entra, sai, sobe, desce e faz muitas coisas, no final das contas não fizemos nada. Por quê? Porque nós não investimos naquilo que é importante. O que é importante? Relacionamentos. Relacionamentos com as pessoas e relacionamento com Deus. Nunca, preste atenção nisso, nunca você vai ouvir um testemunho de uma pessoa que está à beira da morte, que está no tempo já findando os seus dias, que você vai conversar com essa pessoa e ela vai falar assim: eu estou arrependido porque eu não gastei mais tempo no meu trabalho, eu não gastei mais tempo nos meus afazeres. Isso não vai acontecer. Mas com certeza você vai ouvir pessoas e mais pessoas e mais pessoas que vão dizer: infelizmente, eu não investi naquilo que eu deveria ter investido. Eu não investi na vida do meu filho, eu não investi na vida dos meus amigos, eu não investi na minha família, eu não investi tempo de qualidade. E isso de fato traz dor e traz peso quando nós, né, temos essa oportunidade de ver pessoas que olham para trás e percebem que investiram o tempo e a vida delas de forma errada. Dentro da igreja nós precisamos aprender a carregar as cargas uns dos outros, ter uma comunhão genuína, mas para isso a gente precisa ter comunicação, a gente precisa ter abertura. Em nome de Jesus, eu penso que em breve, aqueles que querem, aqueles que se dispuserem a fazer, nós vamos começar as células. E eu creio que a célula, irmãos, ela é uma oportunidade que nós temos para que nós possamos conversar com pessoas, que nós possamos ministrar sobre a vida de pessoas, nós possamos de fato nos aproximar de pessoas, porque absolutamente eu falo isso com toda a convicção do mundo, em nome de Jesus, ninguém consegue viver só. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Muitos sonham em ir para o subúrbio, talvez ter uma casa bem longe lá, com bastante mato, para que não possa ver as pessoas. Eu quero te dizer que é muito bom, legal, mas isso não pode tirar, né, a possibilidade nossa de relacionar com as pessoas. Se a gente pensa em ficar sem relacionar com pessoas, se a gente começar a tentar se isolar, a gente corre um grande risco, porque dá dor de barriga também lá no subúrbio, tá? Coisas acontecem lá também. Lá nós precisamos de uma pessoa que possa estar ali do nosso lado quando nós precisamos. E às vezes nos afastamos tanto, que a gente já não tem isso mais. Então, a igreja precisa de ter essa comunhão restaurada, e a gente precisa como eu disse anteriormente, isso tem que ser intencional, isso tem que acontecer. Em outras palavras, eu sei que eu preciso, então eu vou dar passo para que isso aconteça na minha vida. Eu não vou esperar que aconteça porque o irmão vai chegar até mim, mas eu vou me dispor, meu tempo, as minhas emoções, a minha vida para que isso aconteça. Eu vou investir em pessoas, não vou só investir na minha vida financeira, eu vou investir em pessoas. Eu quero te falar que é um bom investimento. Outra coisa que eu creio que nós precisamos ter, né, a nossa comunhão edificada, solidificada, é dentro do âmbito da família. A família precisa disso, gente. A comunhão, a unidade.
Infelizmente, a gente vê famílias que estão completamente arrebentadas. Arrebentadas. Por quê? Porque não tem a comum união. Ou seja, não pensam da mesma forma, não estão andando na mesma direção, estão vivendo juntos debaixo do mesmo teto, mas os corações estão apartados, separados. Quando eu tive a oportunidade agora de estar ouvindo Craig Hill, né, na última vez que nós tivemos a conferência, ele bateu muito nesse ponto da família. Ele falou muito sobre esse assunto. E ele citou um exemplo que eu chamei assim, chamou muito a minha atenção. Ele falou sobre a questão dos judeus. Muitos deles até mesmo não crendo em Deus, não crendo da forma correta, mas porque tem caminhos que eles aprenderam dos pais e praticam, as suas vidas são transformadas. É só ver os recordes, você vai ver que a população judaica é bem pequena na América, né? Parece que são 6% da população, mas em todos os lugares que você vê, eles estão exercendo a liderança. Se você vai num banco, o presidente do banco é um judeu. Se você vai ver quem ganhou o prêmio Nobel de ciência, disso, daquilo, você vai ver que tem um judeu. Como explicar uma população tão pequena com tanto destaque dentro da população, dentro da sociedade? E o ponto que ele enfatiza é o seguinte: todo judeu, eles, uma vez por semana, eles se separam, depois, sexta-feira à noite, depois que o sol se põe, eles sentam na mesa com toda a sua família. E ali, o chefe da casa, ele levanta no final da ceia ali, do jantar, e ele começa a abençoar os seus filhos. Ele estende a mão e chama o nome do Senhor Todo-Poderoso, e ele começa a trazer palavras de vida sobre a sua família, sobre a sua casa. Ele fala com a sua filha: filha, você é uma filha amada. A bênção do Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó está sobre a sua vida. Você não é uma menina qualquer, você é uma menina preciosa, você vai ser uma mulher de Deus, o seu ventre vai ser bendito. E ele começa a abençoar o seu filho: filho, você é abençoado, eu te amo, você é importante para mim. Você não é um homem qualquer, você vai crescer e você vai liderar. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Isso constantemente, né? Ano após ano, né? Semana após semana, ano após ano, a bênção do Senhor da parte do Pai abençoando aquela família. Quando essa jovem chegar à sua idade adulta, ela não vai ter a baixa estima, ela não vai pensar quem ela é, ela não vai ter dificuldade em entender propósito e identidade, porque o seu pai, toda a sua vida, abençoou aquela vida. Um jovem, quando ele chega à fase adulta da vida dele, agora ele sabe quem ele é, porque ele ouviu da parte do Senhor e da parte da autoridade sobre a sua vida quem ele é. E por isso a explicação dele se dá tão bem em todos os aspectos da vida. E quando nós vemos, né, e percebemos a condição da igreja, muitas vezes, como é que está? Como é que nós estamos fazendo? Será que há unidade? Será que há comunhão dentro da família, gente? Será que existe o mesmo ponto, né, de contato? Será que tem a mesma comum união dentro da família? A unidade está ali ou não? O que às vezes vemos é pessoas correndo, morando no mesmo teto, mas com um propósito completamente disperso um do outro. Qual que deveria ser o propósito de toda a família? Servir ao Senhor, já que nós entendemos que Ele nos chamou. O propósito dos pais deve ser a educação dos filhos no temor do Senhor, passando a fé de geração em geração, para que pudessem crescer de fato em unidade, comum união. E quando a gente vê, isso não está acontecendo. E às vezes a gente pergunta por que ela saiu, por que ela não entendeu. A pergunta deve ser assim: será que nós explicamos? Será que nós fomos perseverantes em trazer os conceitos eternos de Deus sobre aquelas vidas, para que elas de fato pudessem andar no caminho?
Então falta sim comunhão dentro da própria família, muitas vezes dentro da igreja, falta comunhão entre os irmãos, e falta, essa talvez seja a mais importante, é o que a base de toda a comunhão, é a nossa comunhão com Deus. Porque isso só pode ser aprendido e praticado na nossa vida se de fato nós tivermos comunhão com Deus. Tem um salmo que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. Comunhão tem tudo a ver com intimidade. Como é que nós vamos desenvolver uma comunhão sadia com o irmão? Como é que nós vamos desenvolver uma comunhão sadia com a igreja? Como é que nós vamos desenvolver uma comunhão sadia, uma unidade dentro da nossa casa, da nossa família, se nós primeiramente não tivermos, recebendo da fonte da intimidade com o nosso Senhor? Então tudo começa, irmãos, em Deus. Aqueles homens erraram ali, não é porque eles estavam fazendo uma cidade, eles não erraram porque eles queriam fazer uma torre, eles não erraram nada disso, isso não foi o erro deles não foi colocar Deus em tudo que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo para si mesmo, eles estavam fazendo para se tornar célebres, conhecidos, eles estavam fazendo para se proteger, e muita gente anda nesse país e tenta muitas coisas, nada mais, nada menos está fazendo é tentando se proteger. Talvez se proteger da vida que levou no Brasil, se proteger das dificuldades que teve outrora, se proteger da pobreza, se proteger das dificuldades do mundo. Vai vivendo, a motivação do coração é errada. E não tem comunhão com Deus. Deus se tornou talvez nessas vidas, talvez mais um ponto de apoio para que os meus objetivos se cumpram sobre essa terra. Em outras palavras, Ele não é o centro, Ele não é o primeiro, Ele não é aquele que de fato é o meu Senhor, Ele é apenas ainda meu ajudador. E se Ele quiser ser meu Salvador, eu agradeço, porque quem quer morrer e ir para o inferno? Mas a nossa vida com Deus vai muito além disso. Comunhão verdadeira, comunhão que de fato faz a diferença, é a comunhão que começa em Cristo. A intimidade com o Senhor. Como é que está a sua intimidade com Deus? Aquela igreja de Atos dos Apóstolos, eles conseguiram ali ser tão bem sucedidos. Eu fico imaginando, porque no capítulo anterior falam que 3.000 se converteram ao mesmo tempo. Imagina se chega a 3.000 aqui ao mesmo tempo. Pergunta que vai ser repetida várias vezes é quem? Quem vai fazer? Quem vai visitar? Quem vai cuidar? Quem? Porque muita gente, isso é uma situação complicada para qualquer pastor. Uma situação é quando não se converte ninguém. Outra situação que também é complicada é quando se converte 3.000 ao mesmo tempo. E precisam ser cuidados. Mas aquela igreja cuidou de todos. Por quê? Porque havia temor de Deus. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque eles andavam juntos. Por quê? Porque havia comunhão. Então o que é comunhão? É o mesmo propósito em Deus. Isso faz com que nós possamos de fato ser bem-sucedidos. Agora, não acontece se não tiver intimidade com Deus, não acontece se nós não temermos a Deus, e não acontece se a gente não conhecer de fato a aliança. Ou seja, o que Cristo fez por nós no Calvário, por que Ele nos chamou. Os Estados Unidos da América é um lugar abençoado. Eu creio, amo essa nação, eu sou agradecido a Deus por ter me tirado da condição que eu estava no Brasil. Ele permitiu que eu pudesse chegar a essa nação, constituir família, tive meus filhos aqui, estou completando esse ano 25 anos de casado. Você vai ser convidado aí para a recepção. Amém? Amém. Então foi assim, eu sou agradecido a essa nação, agradecido a Deus por ter me colocado aqui.
Mas eu sei que este lugar é um cemitério de comunhão. Pessoas que entendiam esse princípio, andavam nesse princípio, às vezes começam, de uma certa forma, a desprezar isso que é um princípio espiritual. Por que é um princípio espiritual? Porque o Senhor fala o seguinte: um homem foi ter com o Senhor Jesus e pergunta, qual é o maior mandamento? Ele fala, amarás o Senhor sobre todas as coisas. O segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é necessário que nós possamos ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. Tem gente, de uma certa forma, fala, não, eu só vou servir a Deus. Eu não quero saber de pessoas, eu não quero ninguém na minha casa, ninguém na minha frente. Eu não quero célula, eu não quero nada, tem que me envolver com pessoas, eu estou fora. Então, está contrário àquilo que Deus nos ensina na sua palavra, gente. Se esse pensamento, seja porque esse pensamento talvez está aí cogitando na sua mente, é errado, é contrário às Escrituras. Então nós temos que pensar como está o nível dos meus relacionamentos, como eu estou lidando com esse princípio que se chama comunhão. Eu estou enfraquecendo nesse quesito ou não? Eu tenho de fato desenvolvido a comunhão com os meus irmãos, tem aumentado, tem sido saudável, tem deixado assim um nível superficial e ido para um lado mais profundo, ou não, está ao contrário. Eu estou me aproximando ou estou me afastando? Eu quero mais estar perto dos irmãos, mesmo com todas as debilidades dos meus irmãos? Ou eu tenho me encolhido, eu tenho de fato escondido disso na minha vida? Se a resposta eu tenho, infelizmente, pastor, eu tenho me dispersado, eu tenho ficado mais na minha, eu não tenho assim procurado os irmãos como eu deveria, eu não quero investir mais na vida de ninguém, eu estou mais preocupado talvez agora com o momento que eu estou vivendo e não muito com o que está acontecendo na igreja ou na vida dos irmãos, eu estou mais agora na minha. Então, geralmente falamos assim. Eu quero te dizer que você está em perigo. Perigo. Relacionamentos não é algo supérfluo, não é algo secundário quando se trata de coisas relacionadas ao reino de Deus. Nós precisamos, de fato, de pessoas. E tem gente que às vezes quer ouvir, assistir o culto pela internet porque acha que não é importante. Eu quero te dizer que é importante a comunhão dos santos. É importante vir aqui pessoalmente, corpo, alma e espírito, e adorar o Deus Todo-Poderoso no meio da congregação. Caso não esteja doente, não possa vir por um motivo, nos assista na internet. Mas se tiver a possibilidade, vai buscar um lugar para você adorar junto no meio da congregação. Isso é palavra de Deus, gente. E a gente não pode negligenciar esses princípios, achando que isso é normal. A verdade é que a tecnologia está aí e com certeza vai melhorar muito. Aqui vamos ter lugares aqui que nós vamos poder ver melhor, e tem lugares que você assiste o culto como se você estivesse na presencial. Mas nada vai substituir um aperto de mão, nada vai substituir um abraço, nada vai substituir você estar junto, olhando no olho do irmão e ele fala, você recebendo da parte do Senhor através da vida daquele irmão. Deus te abençoe. Isso faz a diferença. Eu lembro de um casal que chegou aqui no nosso meio, não vou falar nome, nem tenho curiosidade, não falo. Mas eles receberam um abraço. E depois daquele abraço, eles falaram que me chamou a atenção em tudo, foi o abraço que eu recebi. Será que um abraço tem o poder para fazer essa mudança? Tem. Tem o poder. Porque através do abraço flui o amor de Deus nas vidas, gente. Não vamos desprezar essa bênção que Deus nos permitiu que ter comunhão com os outros. Eu vejo a necessidade séria de nós repensarmos muitas coisas. Às vezes, nas minhas conversas com o pastor João, eu fico agradecido a Deus pela vida daquele homem, mas eu fico pensando, e os meus irmãos? Os meus irmãos estão sós.
Será que eles têm assim um pai espiritual? Será que tem alguém que eles possam de fato conversar situações que são sérias, que estão passando, não são coisas da imaginação humana, não são coisas reais que estão acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento? Será que eles têm essa pessoa? É uma pergunta. Ou será que eles têm amigos, eles têm Timóteos na sua vida? Né? Tem filhos na fé que eles podem, de fato, né, cuidar dessas pessoas que estão acompanhando. Ou eles têm, talvez, Barnabés, como Paulo e Barnabé andavam juntos, né? Nós precisamos desse tipo de relacionamentos e muitas vezes negligenciamos, não temos ninguém. E a nossa caminhada de fé, a gente não pode, de fato, pensar que isso é algo supérfluo, que nós não precisamos disso. Basta somente comparecer ao culto no domingo pela noite, talvez, quando possível, quando eu não estiver cansado. Estou te falando sério, com amor. Com amor. O tempo da nosso encontro com o Senhor, hoje, está mais perto do que o tempo que nós criamos no passado. Cada dia se aproxima. E a gente precisa entender o que nós estamos fazendo no nosso tempo. Como está a nossa comunhão com o meu irmão? Como está a nossa comunhão com a igreja? Como está a nossa comunhão com a família? Como está, acima de tudo, a nossa comunhão com Deus? Isso vai nos falar da nossa condição hoje. Isso sim, a gente precisa ter essas respostas bem claras na nossa vida. Se a nossa comunhão tem se enfraquecido, é tempo da gente pedir graça a Deus, pedir o Espírito Santo que possa nos dar a graça para que isso seja revertido. Fiquei triste com o irmão, fiquei magoado, estou pensando em sair da igreja. Vou te falar uma coisa, isso aqui, talvez a gente fala igreja, a gente às vezes não entende nem o que a gente está falando. Gente, não tem jeito de sair da igreja. Presta atenção no que eu estou falando. Não tem condições de sair da igreja. Se você sair da igreja, você sai de Cristo. Talvez você pode deixar essa congregação e ir para outra congregação, mas você nunca vai deixar a igreja. Eu creio. Amém? Amém. Mas tem gente que fala que vai deixar a igreja. Meu Deus, como é que eu vou deixar a igreja? Não pode. É a noiva. A noiva, ela não pode deixar de ser noiva nunca. O que nós precisamos é entender que nós somos diferentes, nós temos debilidades, nós temos fraqueza, nós temos sim situações que podemos nos machucar e nos ofender na nossa caminhada. Eu nunca vi uma família, preste atenção, que nunca teve nenhum tipo de dificuldade. Se você conhece o Google, eu queria que você pudesse me apresentar, que eu quero lá conhecer. Uma família que nunca teve atrito, uma família que nunca arranhou. Você conhece alguma? Nós também vamos sim arranhar um pouco. Nós vamos ter atrito, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter ajustes. Mas isso não deixa você nunca vai deixar de ser meu irmão, você nunca vai deixar de ser minha irmã. Nós temos algo que nos liga, tem algo que nos une, tem algo que nos coloca junto, que é Cristo Jesus, a cruz, o Calvário, o sangue que foi derramado por nós, gente. Isso nós não podemos negar, isso faz a diferença quando nós temos consciência aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Muitas coisas começam a perder força nessa caminhada que nós chamamos vida. Nós não nos arranhamos por pouca coisa. Nós estamos perseverando por quê? Porque tem a comum união. A gente sabe onde a gente quer chegar e o propósito não muda. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, para que nós possamos orar. Eu quero encerrar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse examinar o teu próprio coração. Nossa vida, ela é curta aqui na terra, mas ela é eterna. Nós não vamos morrer, preste atenção nisso. O corpo talvez, se não for arrebatado aqui, glorificado imediatamente, mas
Nós somos um ser eterno. E a comunhão e a forma que nós tratamos as pessoas e aquilo que de fato nos une, isso não é algo que nós podemos desprezar. Alguns falam assim: eu vou dar um tempo, pastor, eu vou ficar na minha. O que significa isso, ficar na minha? O que significa dar um tempo? É parar de ser uma bênção na vida de alguém, de uma pessoa, do irmão? É parar de se envolver com as pessoas do reino de Deus? É parar de ministrar a palavra de Deus? É parar de testificar os grandes feitos de Jesus na sua vida? O que significa de fato dar um tempo? Nós temos que tomar cuidado, que nós podemos estar num lugar cheio, repleto de pessoas e estar sozinho. Estar sozinho. Coisas acontecendo, talvez palavras saiam dos nossos lábios, mas nosso coração muitas vezes está só. E o Senhor nos chamou para ter comunhão com o outro. O Senhor nos chamou para ministrar na vida um dos outros. O Senhor nos chamou para ser uma bênção na vida um do outro. E eu queria que você pudesse considerar isso que nós estamos tratando nessa noite. Na sua vida pessoal, com seus amigos. Como é que está o nível de relacionamento com os amigos? Como é que está o nível de relacionamento com a igreja? Você está de fato envolvido com as coisas do reino através da igreja? Porque nós nos envolvemos com as coisas do reino somente através da igreja. Eu posso às vezes atuar de uma forma aqui e ali, mas não estou debaixo da cobertura espiritual que se chama igreja. Quem atua dessa forma, ele é como se fosse um dedo fora do corpo. Isso não existe. Como é que está a minha relação com a igreja? Como é que está a minha relação dentro da minha família? De fato, há uma comunhão dentro do meu lar. Nós pensamos da mesma forma, nós estamos andando no mesmo caminho, na mesma pegada. Como está o meu relacionamento e a minha comunhão com o Senhor? Isso é a forma que nós podemos de fato entender a nossa caminhada de fé, sendo sadia ou não. Em nome de Jesus, não permita e não saia desse lugar sem que isso seja transformado na sua vida. Se você tem mágoa de alguém, peça perdão. Se você tem dificuldade de relacionar com alguém, vá lá e fala que ama, independente. Mas eu não sinto nada. Mas independente, por obediência à palavra de Deus, você fala, e o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer o sentimento na hora devida. Primeiro você obedece, depois você sente. Glória. Tem muita gente que quer sentir muita coisa, mas não obedece à palavra do Senhor. Se a gente for mover somente por sentimento, nós não vamos fazer absolutamente nada. O homem e a mulher de Deus se movem por obediência. Obediência àquilo que já foi falado na palavra de Deus. E assim nós agradamos ao Senhor. Porque sem fé é impossível. Como é que eu exerço fé? Eu exerço fé quando eu obedeço a Deus, mesmo não vendo nada, mesmo não entendendo nada, mesmo não sentindo nada naquele momento, mas por convicção de que Deus é Deus e eu sou servo dele e vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Em nome de Jesus. Muito obrigado com a esposa, vai e reconcilia, em nome de Jesus. Eu não estou conversando com a minha irmã lá no Brasil. Vai em nome de Jesus. Passa a mão nesse telefone, liga para sua irmã o mais rápido possível e pede perdão. Pastor, foi ela que me ofendeu. O problema é seu e dela. Mas quem serve a Deus e quem teme a Deus é você. Então você vai e reconcilia com a sua irmã. Você reconcilia com seu primo, você reconcilia com seu pai, você reconcilia com seu irmão que está aí na célula talvez com você, que teve ali uns atritos, você reconcilia com o irmão lá do trabalho, que você talvez não aconteceu alguma coisa, já não está a mesma coisa mais. Em nome de Jesus, não permita que raiz de amargura seja estabelecida no seu coração, porque raiz de amargura é um câncer,
que contamina todo o corpo, vai impregnando tudo que é parte do corpo humano, da mente, do coração, da alma. Quando vê, só está o caco, já não está morto espiritualmente. Em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para ter comunhão, para amar o meu irmão, para ser uma bênção na vida das pessoas. O Senhor nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para ser sal. O Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou para que, através das nossas vidas, sejam impactadas outras vidas, em nome de Jesus. Não somos nós, é Deus, através da pessoa do Espírito Santo, através de nós. Em nome de Jesus, que seja desfeito todo laço, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não traz vida, tudo aquilo que não constrói, que toda confusão caia por terra, Babel que caia por terra sobre a sua vida. Toda confusão caia por terra, que seja edificado somente em Cristo Jesus, somente no Senhor, pois dessa edificação o Senhor se agrada. Em nome de Jesus, eu queria que você levantasse as mãos. Eu queria te pedir que você, nesse momento, você dobre o seu rosto e peça ao Senhor que você orasse nesse momento. Que o Senhor possa examinar o seu coração nessa noite. Que o Senhor possa passar aí do seu lado, aí aonde você está. O Senhor que sonda e conhece os corações. Ele possa examinar a condição do seu coração nessa noite. Se há raiz de amargura, se há ódio, se há dificuldades aí de amar o irmão, se há barreiras que estão quebrando a comunhão, seja com o esposo, seja com a esposa, seja com o filho, seja com a filha, seja com o pastor, seja com o vizinho, seja com o companheiro do trabalho, seja o que for, o Senhor te chamou para ser bênção. O Senhor te chamou para ser canal de Deus, para que pessoas conheçam o Evangelho. A comunhão da igreja de Atos dos Apóstolos era tão poderosa que a palavra de Deus diz que o Senhor mesmo, Ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos, por causa do poder da comunhão. Será que o Senhor pode acrescentar pessoas na sua vida? Será que o Senhor pode trazer pessoas perto de você, para que você possa ser canal de Deus, para essas pessoas serem impactadas pelo Evangelho, pelas boas novas? Será que você é um canal de esperança? Você é um canal de reconciliação para as pessoas se reconciliarem com Deus? O que tem fluído dos seus lábios? O que tem fluído da tua mente, do teu coração?